Atos capítulo 1, a partir do versículo 8. Assim diz a palavra de Deus, mesmo os assentados, mas com coração reverente. Atente para a palavra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos ler todos juntos esse versículo em uma só voz? Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua santa palavra, e nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendê-la, e também que o Teu Espírito fale conosco através da pregação do Teu Evangelho. Ó Senhor Deus, que a Tua palavra venha sobre nós, trazendo avivamento espiritual, trazendo conforto da Tua verdade, confronto dos nossos pecados, nos instruindo a caminhar, a viver de acordo com o Teu querer. Nós te pedimos isso, Senhor, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração por intermédio da Tua santa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo passado pela manhã eu preguei aqui sobre avivamento pelo poder da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de pregar sobre o avivamento pelo poder do Espírito Santo. Quando nós pensamos acerca de avivamento espiritual, nós estamos pensando à luz da palavra de Deus. É a palavra de Deus que dita as regras do que é avivamento. É a palavra de Deus que orquestra aquilo que é avivamento. É a palavra de Deus que é regra, que conduz aquilo que é avivamento espiritual. Avivamento espiritual não é, em primeiro lugar, histeria coletiva. Avivamento não é histeria coletiva, como a gente vê, infelizmente, por aí. Não é uma histeria de um grande grupo de pessoas em um mantra, não tem a ver com isso. Avivamento espiritual não é marcado, não é agendado por nenhum homem. O homem não pode agendar o dia de avivamento. A igreja, em sua organização, não pode marcar o dia de avivamento. Avivamento não é agendado pelo ser humano, não é agendado pela igreja em sua organização. Infelizmente é o que a gente vê por aí, o dia do avivamento, o dia onde você será avivado. Isso não condiz com as sagradas escrituras, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo age como quer, no tempo que quer, o vento sopra aonde quer. Então não condiz com a palavra. O avivamento não é marcado nem agendado pelos homens. A terceira questão, irmãos, é que avivamento não é uma ação humana, não é agendado pelo homem, como também não é fabricado pelo homem. Não é uma ação humana, não é fabricado pelas mãos humanas, não é um líder religioso que produz avivamento, não é um crente, um cristão que realiza avivamento, que produz avivamento. Então, avivamento não é fabricado por mãos humanas, avivamento não é agendado pelo homem, e avivamento não é histeria coletiva. Longe de tudo isso, avivamento é uma ação sobrenatural do poder do Espírito Santo através da sua palavra, restaurando espiritualmente a vida de pecadores que estão fracos, que estão desmotivados, que estão abatidos. Além disso, avivamento é a vida que o Espírito concede a pecadores mortos em seus delitos e pecados, por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, mediante a pregação do Evangelho. É quando pecadores estão mortos em seus delitos e pecados, e então o Espírito Santo traz um novo fôlego de vida, mediante a pregação do Evangelho, regenerando assim pecadores mortos em seus delitos e pecados.
Avivamento é uma ação também sobrenatural do Espírito, mediante a palavra, onde o pecador cristão que segue a verdade do Senhor é então preenchido pelo Espírito Santo, conforme diz Paulo aos Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. Então o cristão, ele precisa ser avivado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, está retratando dessa ação poderosa do Espírito sobre a sua igreja, que, diga de passagem, é um texto que trata sobre a palavra de Cristo para os seus discípulos, no momento onde ele vai ser assunto aos céus, no momento em que ele vai subir aos céus após a sua ressurreição. Se você perceber no verso 6, veja o que diz a palavra: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A pergunta dos discípulos para o Cristo ressurreto é sobre restauração, é sobre reavivamento. Vai ser esse o tempo que o Senhor vai restaurar, vai reavivar a nação de Israel. E aí Deus diz: não compete a vocês saber esse tempo. Eles estavam pensando em uma restauração política, geográfica, terrena, mas então veja o que diz o texto, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E a palavra então do Senhor Jesus é que essa restauração, ela vai acontecer de modo espiritual. Esse reino que vai restaurar o seu povo, ele acontece na dinâmica espiritual, através da pregação do Evangelho, pelo um povo que recebe o poder do Espírito Santo, esse revestimento espiritual do poder do Espírito Santo. E é justamente isso que a gente lê nas páginas deste livro, escrito pelo evangelista Lucas, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Então Pedro se levanta ousadamente pregando o Evangelho em Atos 2, a partir do versículo 22, pregando Cristo, e muitos ali se convertem, muitos ali são transformados pelo poder do Espírito Santo, falando na palavra, falando pela pregação do Evangelho. Diz o texto, irmãos, no versículo de número 40 e 41 do capítulo 2: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E no versículo 41 Lucas registra: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, é o Espírito Santo reavivando o povo, avivando ali pecadores, trazendo vida a pecadores. Verdadeiramente, irmãos, nós estamos diante de um relato de um avivamento espiritual na igreja primitiva, que não se deu apenas em Jerusalém, mas muitos ali vão crendo no Senhor Jesus, vão sendo avivados pelo poder do Espírito Santo, outros reavivados pelo poder do Espírito Santo, falando na palavra. A igreja primitiva ali em Atos dos Apóstolos está de fato vivenciando um grande avivamento espiritual pelo poder do Espírito Santo. Isso com base nas palavras do Senhor Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Avivamento pelo poder do Espírito Santo. A primeira verdade, irmãos, é que o poder do Espírito Santo é uma promessa de Cristo para a igreja. O poder do Espírito Santo é uma promessa de Cristo para a igreja. É Cristo falando aqui para os seus discípulos. Atente para o texto, olha aí na sua Bíblia: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Cristo, portanto, está prometendo a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Cristo, portanto, está aqui, irmãos, apresentando essa promessa do Espírito Santo, revestindo a igreja de poder, revestindo os discípulos de poder.
apresentando esse derramar do Espírito. Essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2. Cristo, ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus, e logo em seguida, então, os discípulos ficam ali em Jerusalém. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja no dia de Pentecostes. Há o fenômeno, certamente, dos milagres aqui nesse texto. Mais adiante, irmãos, a gente vai perceber que o povo cheio do Espírito Santo começa a pregar a palavra de Deus. Pedro prega o Evangelho, muitos ali se convertem, as pessoas cheias do Espírito Santo começam a testemunhar de Cristo ali em Jerusalém, falar do Evangelho, falar do Senhor, e as pessoas então passam a ouvir a palavra de Deus e passam a serem transformadas pelo poder do Espírito Santo, também crendo no Senhor Jesus. O número dos crentes aumenta, e isso acontece não por uma manifestação humana, não por uma obra humana, não por uma fabricação de homens, mas acontece pela instrumentalidade do Espírito, pela atuação do Espírito, porque o Espírito Santo descendo sobre a igreja, agindo sobre a igreja, agindo sobre pecadores eleitos de Deus. Isso é uma promessa de Cristo. Cristo falou: vocês vão receber o poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou também sobre isso em João. O evangelista João, tratando sobre esse assunto, utilizando as palavras de Cristo na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele afirma que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que convenceria o povo do seu pecado, do juízo, da justiça, que de fato abriria as portas do coração para que o povo possa receber o perdão de pecados, o arrependimento de pecados e crer em Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. É o Espírito Santo selando a obra da redenção na vida de pecadores, é o Espírito Santo chamando pecadores da morte para a vida, é o Espírito Santo também consolando o seu povo mediante a palavra de Cristo, mediante a pregação do Evangelho. O poder do Espírito Santo é uma promessa de Cristo Jesus. Interessante que a palavra utilizada por Lucas é a palavra dinamis, poder, que de fato é uma palavra que descreve esse poder eficaz, esse poder que vem de fato de Deus, que é eficaz, que é grande. Essa palavra no grego é a mesma palavra de onde vem, né, a palavra dinamite, ou seja, é o poder de Deus, é a ação eficaz do Senhor. Ninguém pode, portanto, minimizar esse poder, ninguém pode subverter esse poder, ninguém pode resistir ao poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é algo irresistível, eficaz. É aquilo que os puritanos do século XVII chamavam a vocação eficaz. Bavinck chama de ação interna ou chamada interna do Espírito Santo. É quando então o pecador entende as verdades do Evangelho e pelo Espírito Santo é renovado, é avivado, não somente para a sua conversão, sobretudo para testemunhar, para falar, para pregar. O avivamento acontece pelo poder do Espírito Santo, que é uma promessa de Cristo para a igreja. É por esta razão, meus irmãos, que nós podemos orar, clamar, buscar a Deus pelo poder do Espírito Santo. Não no sentido de sermos iguais aos apóstolos e vivenciarmos aqueles milagres que aconteceram ali no primeiro século, não nesse sentido, mas no sentido de termos uma vida plena do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo, para podermos então, aí sim, como os discípulos daquele tempo, pregar o Evangelho, anunciar a palavra, termos uma vida não mesquinha, não minguada, mas uma vida espiritual emancipada, dirigida, orquestrada pela presença de Deus na nossa vida. O poder do Espírito Santo é uma promessa de Cristo, é uma promessa que vem do Senhor. John Stott, comentando esse texto, John Stott, ele diz: a referência do Espírito Santo define sua natureza. A referência do Espírito Santo aqui no texto define a sua natureza. A nossa
natureza na igreja é de natureza espiritual. Nós fazemos parte de um reino espiritual. Assim como eles estavam pensando que o reino de Cristo, que a igreja era um reino, era uma igreja terrena, circunstancial, um reino político, o Senhor Jesus fala: não, é um reino espiritual. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. A segunda verdade é que o poder do Espírito Santo capacita a igreja para testemunhar. O poder do Espírito Santo capacita a igreja para testemunhar. Olha o que diz o texto, versículo 8: mas recebereis poder, vamos ler juntos? Ao descer sobre vós a parte B do verso 8 diz: e sereis minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar, vocês vão falar, vocês vão pregar, vocês vão anunciar a palavra. O estabelecimento do reino não seria efetuado por um único ato de poder, mas pelo processo da pregação do Evangelho. Eles recebem o poder do Espírito Santo para uma missão: testemunhar de Cristo. Conhecemos, irmãos, o termo testemunha aqui, que significa literalmente morrer, mártire. Eles estavam, portanto, sendo comissionados pelo Senhor Jesus a morrerem por esta causa de pregar o Evangelho. A palavra, portanto, testemunho é a palavra mártire no grego, que significa literalmente morrer, dar a vida. Em outras palavras, Cristo, portanto, está comprometendo a minha vida, a sua vida, a dar essa nossa vida pela causa do Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, morrendo por fidelidade à verdade do Senhor, no anúncio da palavra de Deus. O pastor Ronaldo Lindório, tratando sobre esse assunto, certa vez ele afirmou que a primeira missão da igreja é morrer. A primeira missão da igreja é morrer. Morrer para si mesmo, morrer para si próprio, morrer para as paixões mundanas, morrer para a sua vontade egocêntrica, morrer para os seus interesses pessoais, para que então você possa viver para os interesses do reino, viver de acordo com as prioridades do reino, viver de acordo com a missão que Deus nos confiou de pregar a verdade do reino. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para vivermos para Cristo e assim anunciar a verdade dele nesse mundo. Quantos de nós, irmãos, temos a missão apenas das coisas terrenas? Quantos de nós queremos apenas ganhar as coisas deste mundo? Vivemos para o trabalho, vivemos para ganhar dinheiro, vivemos para ter mais conforto, para ter mais lucro, e a palavra de Deus orienta a nossa missão, redefine a nossa missão. E nós estamos aqui nesse mundo para sermos testemunhas, para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo. A nossa missão primordial não está nas coisas terrenas, mas a nossa missão primordial é sermos testemunhas do Evangelho de Jesus e anunciar Cristo para o mundo. Essa é a nossa missão que Deus nos confiou, de sermos testemunhas do Evangelho de Jesus, da palavra de Jesus. Você tem testemunhado de Cristo no seu trabalho? Você tem testemunhado de Cristo no círculo de amigos que você tem? Você tem testemunhado de Cristo para seus familiares que ainda não conhecem o Senhor ou que estão afastados do caminho do Senhor? Você tem testemunhado de Cristo para aquelas pessoas que você tem acesso, que você tem um ponto de contato, que você pode fazer uma oração, que você pode dar uma palavra, que você pode ter alguma instrução? Você tem vivenciado a sua missão? Você está testemunhando do Senhor Jesus? Está falando dele? O poder do Espírito Santo capacita a igreja para testemunhar. Ou seja,
A gente é selado com o Espírito Santo no momento em que a gente crê na palavra, e a gente é cada vez mais preenchido pelo Espírito. Passamos a ser cheios do Espírito quando buscamos a presença dEle na oração, nos louvores, na leitura, obedecendo o mandato de Paulo: enchei-vos do Espírito. E assim a gente se enche do Espírito para pregarmos a palavra e darmos testemunhos de Cristo, cheios do poder do Espírito Santo. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo diz para os crentes lá de Corinto: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria humana, mas em demonstração do poder e do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa pregação e o nosso testemunho não deve ser recheada de linguagem persuasiva, de sabedoria humana, de filosofia, dessas coisas, mas a nossa pregação e o nosso testemunho deve ser, sim, irmãos, cheio do poder do Espírito. Nós precisamos clamar para Deus nos encher do seu Espírito, para que a nossa pregação e o nosso testemunho seja algo cheio do Espírito Santo, para que o Espírito possa de fato chamar pecadores ao arrependimento. Não é o nosso poder, não é a nossa estratégia, não é a nossa capacidade, não é a nossa fala, mas é a ação do Espírito Santo através do nosso simples testemunho de anunciar Jesus, que aí sim pecadores são de fato redimidos, salvos, tocados pelo poder do Espírito Santo. Há um pastor chamado John Braudius. Ele afirma que a principal razão de alguns sermões e alguns testemunhos não terem impacto é que o Espírito Santo não está presente para trazer calor e vida. O supremo requisito para um pregador, para um missionário eficiente, é a completa dependência que o pregador, que o missionário, que alguém que está testemunhando deve ter do Espírito Santo. Eloquência humana, as habilidades, estratégias aprendidas em livros não podem fazer um orador, um pregador. Não pode fazer de você uma testemunha viva, cheia do poder do Espírito Santo. A unção não é produzida na terra, mas no céu. Ela não vem do homem, mas do Espírito Santo. Pregar sem o poder do Espírito Santo pode agradar a mente, mas não pode mudar corações. Pode dar informações bíblicas, mas não pode transformar. Precisamos ser humildes quando formos pregar a palavra do Senhor, confiando unicamente no Espírito Santo. Charles Spurgeon, pregador batista, conhecido como príncipe dos pregadores, na Catedral Metropolitana de Londres, toda vez que ele ia pregar, ele subia os degraus daquele púlpito. Em cada degrau ele dizia: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, porque ele entendia que somente o Espírito Santo poderia transformar vidas através da pregação. João Calvino, reformador de Genebra, afirma: o Espírito Santo é também o verdadeiro intérprete das Escrituras. Cheio do Espírito Santo, nós vamos entender a verdade do Senhor pela sua iluminação, e vamos então pregar essa verdade. E só o Espírito Santo pode iluminar eficazmente a mente de pecadores para compreender, para entender a verdade do Evangelho. E Embaldes afirma que o Espírito Santo não flui através de métodos, mas de homens. Ele não vem sobre máquinas, mas sobre homens. Não unge planos, mas homens. Homens de oração. A oração é um ato de dependência do Espírito Santo. Jonathan Edwards, grande avivalista, ele certa vez disse: o pregador deve labutar para colocar calor e fogo no sermão, na mensagem, através da oração. É luz na mente e fogo no coração. Martin Lloyd Jones certa vez afirmou acerca desse testemunho: deve ser um testemunho cheio do poder do Espírito, que é a pregação lógica, como também teologia em fogo. George Whitefield, um calvinista, avivalista inglês, ele certa vez disse acerca do testemunho que deve ser trovões e relâmpagos em nossa mensagem. É uma ação do poder do Espírito Santo para pregarmos a palavra de Deus.
O Espírito Santo, portanto, nos capacita para sermos testemunhas, anunciando a palavra do Senhor. É triste, irmãos, dizer que muitos pregadores parecem ter medo da influência do Espírito Santo. Temem o entusiasmo e as emoções, em consequência, apagam o Espírito, pregam sem lágrimas, sem paixão. Seus sermões têm lógica, mas não têm fogo, não alimenta a alma, fazem as pessoas dormirem em vez de levantá-las para uma vida nova em Cristo Jesus. O fato da má interpretação e má compreensão desse conceito por muitas igrejas neopentecostais e pentecostais não exclui aquilo que é correto e aquilo que é bíblico, de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, capacitada pelo seu poder para darmos testemunho de Cristo onde nós estivermos. Amém? Terceira e última verdade: o poder do Espírito Santo prepara a igreja para avançar, porque o texto diz, irmãos, no versículo 8, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo prepara a igreja para avançar. Vocês não vão apenas testemunhar em Jerusalém, vocês vão dar testemunho também na Judéia, vocês vão para além da Judéia, vão para Samaria, vocês vão até aos confins da terra. E isso aqui, irmãos, é a síntese do livro de Atos, porque se você ler cada capítulo de Atos até o final, você vai perceber o caminhar da igreja: Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra, por meio do apóstolo Paulo, pregando o evangelho entre os gentios e até mesmo indo a Roma, pregando a palavra de Deus. Nós, portanto, fomos chamados pelo Senhor para avançar como igreja, avançar como reino dele, avançar como instrumentos do Senhor em suas mãos. Nós somos, irmãos, peças fundamentais nesse reino e no avanço desse reino, pregando a palavra de Deus para outras pessoas. O Espírito Santo, portanto, nos capacita para pregar, mas o Espírito Santo também nos prepara para avançar como igreja. Como igreja, portanto, nós precisamos clamar pela presença do Espírito, nos preparando para avançarmos como igreja. Nós precisamos orar, querido, para que Deus possa preparar a nossa liderança. Nós precisamos orar para que Deus possa preparar essa igreja em sua organização no próximo ano. Nós precisamos, irmãos, orar para que Deus possa preparar cada membro dessa igreja para testemunhar em cada lugar de Caruaru, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, pedir ao Espírito Santo para que Ele nos prepare para avançarmos, para que cada canto aqui dessa cidade, dessa região aqui do bairro Universitário, dessa região aqui de Caruaru, do Agreste Pernambucano, possa ser alvo da pregação do evangelho a partir dessa igreja, a partir da nossa vida. Nós temos um ano de igreja aqui no bairro Universitário, temos procurado plantar uma igreja bíblica, uma igreja em conformidade com as Sagradas Escrituras, uma igreja em conformidade com a nossa tradição reformada, uma igreja em conformidade com a palavra de Deus, uma igreja centrada em Cristo. Nós temos um ano aqui como igreja, mas o que é que nós vamos fazer além disso? Fundamentados em Cristo, qual é a nossa visão em relação ao avanço do evangelho? Será que vamos ficar acomodados aqui em um trabalho de manutenção? Não, irmãos, nós estamos para além de um trabalho de manutenção. Nós estamos, pela palavra de Deus, com a missão de avançar, de progredir, não apenas de manter, mas de avançar, de progredir. E Deus tem chamado a minha vida, Deus tem chamado a sua vida, para que você possa participar desse avanço missionário, através dessa igreja que se chama IPBU, Igreja Presbiteriana no bairro Universitário. Será que você está disposto, juntamente com esse povo, a avançar como igreja, a pregar o evangelho, você como missionário, na segunda-feira, indo para o seu trabalho pregando o evangelho, tendo uma postura de avançar como o reino de Deus? Você é, querido, um embaixador, um servo de Cristo, um missionário. Charles Spurgeon disse: se você não prega o evangelho, se você não é missionário, você é um impostor, porque todo cristão é um missionário. Todo cristão foi chamado para pregar o evangelho. Nós, portanto, temos essa missão de avançar. Ano passado, na reunião da liderança,
Eu apresentei o projeto da igreja para 3, 5 e 10 anos. E o nosso projeto como igreja, além da organização, é de plantarmos mais igrejas. Plantarmos mais igrejas. De anunciar a palavra do Senhor. De avançar. Temos a cidade de Agrestina, que ainda não tem igreja reformada, igreja presbiteriana. Temos algumas cidades como, por exemplo, Panelas, que não tem igreja. Temos algumas cidades aqui no Agreste Pernambucano, Riacho das Almas, não tem igreja presbiteriana. Em vários lugares aqui do Agreste Pernambucano ainda não tem igreja presbiteriana. Nós precisamos avançar para esses lugares. Mas primeiramente isso deve começar com cada membro dessa igreja avançando aqui nessa região, você sendo testemunho do Evangelho de Jesus Cristo onde você estiver. Tem que começar aqui na nossa Jerusalém, na nossa Judéia, para depois irmos para Samaria, e se Deus permitir, sermos uma igreja missionária e enviarmos missionários até os confins da terra. Essa é a nossa missão, avivamento pelo poder do Espírito Santo. Vamos ficar de pé e vamos orar.